como é bom a gente, às vezes, ser proativo e se meter em tudo. Muitas vezes tu trabalha demais, tu te cansa, mas às vezes tu tem muitos benefícios também. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e na semana estou com... Agora você vai ter que me ajudar. Como é que é o seu sobrenome? Carolina? Slutches. Médica veterinária pela UFSM, onde também fez seu mestrado em reprodução e sanidade animal. É empreendedora no ramo de carnes, tendo uma marca de cortes de cordeiro, que é Cordeiro Santa Carolina. Que nome mais sugestivo, né? É técnica de campo da TEG, do Senar e da parte de ovinos e atua como médica veterinária também autônoma. Carolina, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Oi, Paulo, muito obrigada. Uma honra estar aqui contigo, trocando essa ideia e contando um pouco mais aqui da minha história nesse podcast aí que já é sucesso no Brasil inteiro. Estamos gravando diretamente da Expo Inter, né? Exato. Estamos aqui agora passando um helicóptero nesse momento. Estamos aqui no stand da piscina aqui que gentilmente cedeu esse espaço para nós. E é muito legal, né, ver isso aqui acontecendo depois desses eventos que aconteceram, né? Exatamente, né? Depois de tudo que a gente passou aqui no nosso estado no mês de maio. E uma feira que muitos acreditaram que não sairia. Outros confiaram e fizeram ela acontecer. E agora ela tá aí e bem movimentada, né? Bem movimentada. Diga-se de passagem, tá com um movimento muito bom. E bastante empresa aqui mostrando seus produtos. É isso aí, muito bom. E para você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui, você já viu, vai estar muito legal. Firma o golpe, porque nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Carolina. E Carolina, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Bom, hoje tenho 27 anos, sou médica veterinária, formada em Santa Maria, como mesmo já mencionou anteriormente, né? Me formei no ano de 2020. Mas como é que eu cheguei na veterinária? É uma longa história também. Sou criada no interior, sou natural de Cachoeira do Sul, criada no interior do interior. Uhum. Né? Então sempre morei na fazenda, por mais que estudasse na cidade. E desde criança sempre quis ser médica de bicho, né? Qual é a criança que nunca quis ser? Sim. E aí então... Saí no meu ensino médio, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio pelo Rotary. Morei um ano nos Estados Unidos, onde fortaleci um pouco o gosto pela veterinária, mas despertei o gosto da medicina. Fiz cursinho, lá pelas tantas, vi que a medicina não era pra mim. Fiz um ano de cursinho. Tentei uma engenharia agrícola. Nossa. Por quê? Completamente aleatório, né? Jovens. Indecisos. Fiz aquele semestre de engenharia agrícola e acabei fazendo Enem de novo e tive nota pra entrar na veterinária. E aí muito feliz com a engenharia agrícola, mas tive aquela nota pra veterinária e despertou aquela coisinha de criança de novo, né? Pá, e se eu não for? Quando é que eu vou ter a oportunidade de novo? Sim. Então isso é uma coisa que eu tenho sempre comigo, que é aproveitar as oportunidades. Tu sempre pode voltar atrás, mas tu nunca sabe quando a tua oportunidade vai passar ali de novo, né? Sim. Então fui pra veterinária, fiz a minha faculdade, me formei veterinária em 2020, em plena pandemia. E aí, aquela incerteza, surgiu a oportunidade no mestrado. Então, entrei no mestrado, segui no mesmo laboratório que eu já fazia estágio durante a graduação. E fiz, então, meu mestrado em Sanidade e Reprodução Animal, com ênfase em bacteriologia. Uhum. Encerrei meu mestrado e resolvi que eu queria voltar pra Cachoeira do Sul, né, pra minha cidade. E eu digo, e agora? Tenho mestrado, sou veterinária, eu vou fazer o quê? Incerteza de quando a gente sai. E nisso, a minha família já tinha um projeto, a ideia de fazer cortes de cordeiro, mas era de sonho.
Sim. né? Aquilo não saía do papel. E eu sentei com eles e disse, pai, vamos tirar isso do papel agora, então, e vamos fazer acontecer. E aí, então, me formei, concluí ali em setembro, né? Apresentei minha tese final em outubro. E início de novembro, dia 8 de novembro, bem no início do mês mesmo, fizemos o evento de lançamento da marca. Então, já estávamos com os primeiros cordeiros abatidos para lançar a nossa empresa. Então, a nossa empresa hoje é o Cordeiro Santa Carolina, né? Então, trabalhamos com carne de cordeiro, carnes nobres, uma variedade de cortes, para a gente conseguir aí tornar a ovinocultura um pouco mais bem vista no mercado, né? E formalizar um pouco essa cadeia da ovinocultura. Sim. E aí juntei todas as paixões, né? Ovelha, a veterinária, inovação. Eu sou uma pessoa muito inquieta, tô sempre dentro do que eu posso estar participando, eu tô participando. Então ali eu comecei a minha carreira profissional. Então depois ainda surgiu a oportunidade de eu trabalhar como técnica de campo do ATEG, a qual eu atuo ainda. E depois ainda tive, nesse meio desse tempo, assim, a oportunidade de entrar no CNA Jovem, né? Que é um programa espetacular da CNA, onde a gente desenvolve muitas habilidades, faz uma rede de networking, assim, uma rede de contatos pelo Brasil inteiro, com pessoas da tua idade, pessoas que estão saindo também da graduação, bem como pessoas que estão há anos lá na CNA em Brasília, né? Ou nas federações nos estados. Então, rapidamente, é mais ou menos assim, né? Sempre aceitando todas as oportunidades que aparecem na minha frente. Legal. Não, eu queria puxar aquela questão da veterinária, assim, né? Porque, assim, normalmente quem gosta muito de bicho, quando é novinho, fala assim, eu quero fazer veterinária e tal, né? Conheci vários amigos assim e de fato, vai crescendo, ou decide fazer isso, ou descobre como é que é e decide não fazer, né? Ou de fato tem o gosto, vai, pega e faz, né? Como que foi, assim? Porque eu imagino que você entrou pra engenharia agrícola, lá na UFSM também, né? Uhum. E daí você... Mas por que você fez de novo o Enem, cara? Da onde que surgiu? Você falou, vou fazer o Enem. Sei lá. Porque você tava gostando? Você falou que tava gostando, né, da engenharia? Eu entrei no meio do ano na engenharia agrícola e as inscrições do Enem encerravam em maio. Então, como eu ainda tava no cursinho, eu me inscrevi no Enem. Entendi. E entrei no meio do ano pra engenharia agrícola. E tinha na época, não sei hoje como é que são as regras, né? Mas na época tinha uma regra que se tu tivesse inscrito e tu não participasse do Enem, tu não poderia fazer de novo no outro ano. E eu sempre tenho aquela coisa, tá, mas e se eu precisar fazer? E se, né? Sim, sim. Eu não posso, nem que eu vá, por mais que eu vá mal, eu vou fazer, porque se ano que vem eu precisar fazer, eu não tô bloqueada. E eu fiz aquela prova livre de pressão, sabe? Sem aquela coisa assim, tu tem que passar. E foi o melhor Enem que eu fiz em toda a minha vida. É louco isso, né, cara? Porque assim, a gente não espera mudar no meio, né? E imagino que pra você ali naquele momento, por mais que tivesse sido cedo, vamos dizer, 1 ano que você estava ali fazendo o curso, não é uma decisão simples, né? Óbvio, sei lá, seus pais podem ter te incentivado, te dado essa liberdade, mas internamente não é simples de tomar essa decisão, né? Como é que foi tomar a decisão, né? Vou sair daqui para ir para cá e tal. Foi bem complicado, bem pensado, mas bem pensado em curto tempo, né? Porque a gente não tem tempo para tomar essas decisões. Sim. Tem ali 2, 3 dias. Mas entre os pontos levantados, né, a questão de dificuldade de ingressar no curso, a concorrência, a oportunidade de ver uma outra realidade, porque a realidade que eu tava vendo na engenharia já tinha visto a primeira vez, né, tinha visto ali o primeiro semestre, cálculo, física, química. Vamos tentar a veterinária, se tu não gostar, tu sempre pode voltar atrás. Então, foi mais nessa dúvida, né? Vamos testar e entre os testes tu consegue voltar pra engenharia se precisar, mas daqui a pouco tu não consegue ir pra veterinária numa outra oportunidade. Sim. Legal. E aí, bom, beleza, você fez a veterinária e tal, imagino que você tenha ido um pouco mais pra essa área, você falou que já estava no laboratório de reprodução animal, né? E de sanidade, diagnóstico laboratorial. Isso. Então, provavelmente, estando no laboratório, é até mais fácil de você pensar uma linha. Você devia ter um professor ou professora ali que já tinha uma linha de pesquisa em específico. Faz o mestrado aí e tal. Querendo ou não, o mestrado te dá uma visão acadêmica maior do que quando você está só na graduação, né? Te dá como é que eu vou dizer? Mais conteúdo, né? Isso aí deve ter te ajudado também nesse processo, né? Com certeza, né? Na graduação, eu sempre brincava que eu tinha um pai e uma mãe na graduação. Quem fez alguma rural na UFSM vai saber, conhecer. Professor Saul Fontoura. O professor sempre coordenou em corte ali, já tem 24 anos o evento, então fui estagiária na organização desse evento, que é o maior evento, o maior encontro de pecuária, né, de corte, organizado por uma universidade. Então ali eu despertei
um pouquinho do meu gosto pela comunicação, pela organização de eventos, palestras, cursos e pela área comercial também, né? Ah, legal. E depois, dentro do laboratório de bacteriologia, que é onde eu fiz meu estágio, fiz um pedaço do meu estágio final também, fiz meu mestrado, que eu comecei com a professora Águida, né? A professora se aposentou e assumiu a professora Juliana, então, que foi a minha orientadora de mestrado. Legal. Então, assim, essas pessoas, eles foram muito além também da universidade, né? Eles estão sempre, por mais que te orientando ali dentro, eles também estão te orientando o que tu vai fazer quando tu sair dali. Então, o que tu encontra na área comercial, o que tu vai encontrar no campo, o que tu vai encontrar, qual é a realidade, né? A parte de extensão da universidade, que também é muito importante. E que, durante o mestrado, eu participei muito dos projetos de extensão, né? Então, eu acho que ali foi onde mais me enriqueceu e realmente me mostrou que o meu lugar era no campo. Sim. Era com o produtor. Então, a extensão dentro da universidade, além da pesquisa. Aí, meu trabalho de mestrado, na verdade, minha pesquisa era aplicada a animais domésticos, cães, gatos e equinos. Mas minha paixão maior dentro do laboratório era a extensão com gado de leite. Ah, legal, legal. E aí é um ponto interessante, né? Porque assim, beleza, você terminou o mestrado, acho que o mestrado tem essa questão legal de você aumentar o repertório, né? Você tem que fazer uma pesquisa acadêmica, enfim. Mas aí, bom, voltou lá pra casa, né? Falar, vou voltar pra casa, que eu acho que é super válido também, né? Tava perto da família e tudo mais. E aí, porra, surgiu essa ideia de... Que assim, você falou, andei na área comercial ali, na época dos eventos e tal, tem a parte técnica que você de fato descobriu que era aquilo que você queria seguir. E aí, pô, entrou nesse negócio de carnes que é varejo total, né? Um negócio assim, eu imagino que seja extremamente complexo estruturar isso tudo. Como que foi esse processo, assim, cara? Porque eu imagino que deve ter muita gente que ouve a gente que, puta, adoraria fazer isso, sabe? Queria ter feito isso também. Como que foi isso aí, cara? Eu acho que isso a gente começa sempre do ponto que a gente até consegue fazer as coisas sozinho, né? Mas se a gente tiver o auxílio de alguém que tem o conhecimento, a gente consegue ir muito mais longe. Então, a gente sempre teve consultorias do Sebrae, né? Então, tanto consultorias gratuitas quanto consultorias contratadas. Então, a parte de estruturação de negócio, o Sebrae sempre esteve do nosso lado. A gente sempre usou muito dessa ferramenta que a gente tem disponível. E também a parte de organização, assim, entre a gente, né? Eu e meu pai, no caso, que é meu sócio. Então, a gente vai sentar e conversar como sócios, como empresários, e não como pai e filha, né? Sim, sim. E aí, junto a isso, então, todo o auxílio de consultores para estruturar esse negócio. E aí, a coragem de tirar do papel. Então, a gente fala que a gente comercializa cortes de carne de cordeiro, mas a gente faz desde a produção, né? Então, a gente tem também o rebanho ovino, a gente produz cordeiros, a gente abate os nossos cordeiros e compra cordeiros da região. Então, a gente contou muito com apoios de fora para fazer a estruturação do negócio, porque é o nosso forte. Meu pai é produtor rural, né? Ele é formado também em planejamento e desenvolvimento da propriedade rural, mas ninguém é administrador. Sim. Então, contar com administradores é muito importante. Ninguém foi o dono da firma, né? Assim, vamos dizer assim, né? Porque imagino que deve ser um negócio bem complexo, assim. Acho que é legal você falar do apoio do Sebrae, porque muitas vezes a gente esquece, né? Que tem recursos destinados para esse apoio, né? Mas quais foram os principais desafios, assim, que vocês encontraram e que, porra, você fala assim, cara, isso aqui, né, foi um negócio complicado, assim, pra gente? Como uma empresa... A gente é uma empresa familiar, né? Quem toca é eu e meu pai, então somos só nós dois. Temos o apoio de mais 2 pessoas, no caso meu namorado e minha mãe, que nos auxiliam, não temos nenhum empregado contratado, é tudo conosco, desde o administrativo até o acompanhamento de abate. Mas os principais pontos é a precificação do teu produto final, é um ponto muito delicado, porque a gente tem a matéria-prima, que é o cordeiro, que tá variando o preço o tempo inteiro. Então eu compro o cordeiro a R$7 e compro o cordeiro a R$12, mas eu não posso, a cada dia, conforme o mercado, dizer pro meu cliente lá, não, hoje tá 100, hoje tá 110, hoje tá 90, né? Então eu tenho que ter o meu preço final com uma margem que eu consiga acompanhar o meu mercado de compra de cordeiro vivo, né? Então, conseguir fazer essa precificação e conseguir explicar para o consumidor que aquela carne, ela é acessível, né? Eu não posso botar ela numa prateleira muito alta no mercado, porque eu não vou conseguir torná-la acessível para quem não conhece, para quem não tem acesso à carne de cordeiro. Então, um dos nossos maiores desafios é a gente mostrar para o consumidor que ele pode consumir a carne de cordeiro todos os dias.
Eu posso pegar um pacotinho lá no supermercado e fazer um bife, né? Eu não preciso fazer um churrasco. Aqui no Rio Grande do Sul a gente é acostumado, não, cordeiro ou é um espinhaço na panela de ferro ou é um quarto uma paleta assado. Sim. E a costela. Sim, não tem outro corte. O cordeiro gaúcho é 4 cortes, né? É espinhaço, costela, pernil e paleta. Então a gente vem com uma variedade de 15 cortes. Que legal. Tu imagina. Aí tu chega pro teu cliente e diz, eu tenho um filé de cordeiro. Poxa, mas como é que eu vou preparar isso? Então essa também é uma dificuldade da gente ensinar pro consumidor como é que ele vai usar o nosso produto. Isso aí é uma coisa interessante, porque no fim do dia, tem uma vez que eu vi acho que era uma reportagem, uma coisa assim, que falava que toda empresa no futuro será uma empresa de educação e de tecnologia, sabe? Então faz todo sentido, porque nem todo mundo sabe consumir o seu produto, né? Então é quase como se fosse uma função sua ensiná-lo, né? Exato, até uma das nossas campanhas de Instagram é produzir receitas. É postar receitas para as pessoas verem como é que elas podem fazer. O Suíno fez isso muito bem, não sei se você lembra disso. Trabalharam muito bem nessa parte. E é mais ou menos aonde a gente tá indo agora também. Porque outra realidade que a gente tem aqui, que a gente enfrenta muito, é o abate na propriedade e a venda direta do produtor, né? Sim. Então, querendo ou não se pode fazer, se a gente levar o pé da letra, né, da legislação. Sim. Precisa ser a carne inspecionada, que nem a carne de gado. A gente já, hoje, na maioria das vezes, a gente já compra carne inspecionada no supermercado. Então, isso é outro problema na nossa região, né? A gente ainda é uma empresa de aí fechando 2 anos. A gente ainda não tem um volume muito grande, né? A gente tem um volume grande pro nosso tamanho, pro nosso porte, mas se a gente se comparar um frigorífico, ainda é pequeno. E eu tenho que driblar essa carne que entra direto do produtor pro consumidor final. Então, o preço nem se fala. Hoje se vende diretamente o produtor pra cidade, né? Direto pra algum amigo, 20, 25, 30 reais o quilo da carcaça inteira ou de meia carcaça, conforme a raça e o tamanho. Enquanto eu tenho cortes que é 100 reais. Entendi. Então, a gente tem que saber também ensinar ao consumidor por que é importante eu consumir uma carne que é certificada, inspecionada, né? Uma carne com procedência conhecida. Sim, sim. E até legal, você comentou esse negócio da precificação, né? E é interessante porque uma vez eu vi uma comparação legal um palestrante estava falando assim, a diferença entre uma montadora de carros e uma indústria frigorífica, né? Que a montadora de carros, você junta um monte de pecinha e forma um carro. E na indústria frigorífica é o contrário, você traz um bicho inteiro e depois sai um monte de pecinha, né? Então, cada uma é preparada de um jeito, cada uma é consumida de um jeito, então gera uma complexidade no negócio que, poxa, não deve ser simples mesmo, né? Como que vocês estão pensando pro futuro essa questão, sabe? Como gerenciar melhor esse negócio a ponto de, não digo ficar mais simples, mas melhorar esse processo para vocês, assim? É um processo muito delicado, né? Porque de cada cordeiro eu tiro 2 paletas, mas eu tiro 2 pacotinhos de carré. Pra mim vender a paleta é um esforço que eu tenho que fazer. Pra mim vender o carré, quando eu começo a falar tem carré, não termino de falar, já vende tudo. Por quê? A gourmetização do corte. Sim. Então, esse é um detalhe. Quando a gente separa as pecinhas, a gente não pode simplesmente pegar, não, a minha carcaça custou X reais, esse aqui é 10% do peso, vai ser 10% do valor. Não funciona assim. É que nem gado, sim, né? Sim, porque que a ponta de peito a gente paga um valor e a picanha a gente paga outro, né? Porque pela procura, sabor, suculência, tudo mais. Legal. Pra conseguir driblar esse desafio é o controle da empresa a maior parte do tempo, né? É ter tudo na ponta do lápis, tudo muito bem anotado e muito cálculo, muito gráfico, muita curva ABC de produtos. E aí tu começa a entrar na administração, que de vez em quando tu para e pensa, e se eu fizesse uma faculdade de administração pra mim entender isso aqui, né? Porque não é fácil. Sim, não é fácil. É esse desafio de trazer tudo na ponta do lápis pra te conseguir driblar maior risco, né? Que é tu não conseguir ser sustentável. Sim. A sustentabilidade tem que estar sempre em todos os pilares da empresa. Você comentou uma coisa interessante, que assim, tem uma questão aí, que quando você entra no mercado, por exemplo, do consumidor final, que você está vendendo, né, peças e tudo mais, tem um componente da produção que é bem complexo também. Porque assim, se fosse você que produzisse todos os cordeiros que vão para a linha de abate, você tem um conhecimento de como funciona o seu sistema de produção, você vai ajustar as coisas para que você tenha um produto mais padronizado possível lá no final. Uma vez eu vi uma palestra de um cara que ele falou assim, o problema muitas vezes é que a gente não tem o padrão igual
e também não tem o fornecimento adequado ao longo da semana. Porque uma coisa é eu chegar no mercado hoje e ter lá um filezinho, né, de cordeiro. E, porra, daqui semana que vem, porra, é legal demais, vou lá na semana que vem, não tem. Isso tudo também é complexo. Do ponto de vista técnico, você que também é a técnica da tag e tal, como resolver isso? Não sei se tem como resolver, mas como minimizar isso aí? A gente tem a sazonalidade é muito grande ainda, né, no cordeiro, na ovelha. Então, ainda mais no Rio Grande do Sul, que a gente tem o frio do inverno e estações bem definidas, né? Quanto mais próximo à linha do Equador a gente vai, menos definidas no caso, não é tão curtos os dias no inverno, nem tão longos no verão, né? Tu tem um padrão mais padronizado ao longo do ano. Sim. E então, assim, a gente tem as ovelhas, elas são poliéstricas estacionais, né? O que isso significa? Que elas entram em si, a fase reprodutiva delas. Cada raça tem a sua, mas, a grosso modo, de dezembro a março. E aí, naturalmente, o que isso faz? Que as ovelhas que pegarem cria lá em dezembro vão parir em abril, e as que pegarem em março vão parir lá em agosto. Ok? Quanto tempo pra mim terminar esses cordeiros? Bem terminados, 6 a 8 meses. Então, dezembro, agora vai começar a safra. Tá chovendo cordeiro. Todo mundo quer vender. Sim. Todo mundo tem, todo mundo precisa tirar pra desmamar, todo mundo precisa vender. Ótimo. Eu consigo escolher a raça que eu quero, eu consigo escolher o peso que eu quero, e eu consigo escolher o acabamento de gordura que eu quero. Só que pra mim ter todos os critérios que eu preciso, eu vou ter que mexer no bolso pra pagar quem tem esse produto. Claro. Mas, quando eu chego lá em março, maio, eu não tenho esse produto. Ou eu tenho de produtores muito bem programados, que tem esse produto com extrema qualidade lá, e aí fica mais caro ainda, porque ele é único. Esse cara é raro, né? Esse cara é raro. Então ele bota o preço no produto dele. Tu quer? Eu tenho. Mas se tu não quiser o meu, tu vai ter que caminhar pra achar um. Sim. Então, o que a gente consegue fazer? É escalonar a forma de determinação desses cordeiros, né? Então, cordeiros que nascem mais no tarde, comprar cordeiros mais magros e a gente terminar eles em casa. Então, como a gente tem espaço pra fazer a terminação, a gente consegue comprar cordeiros mais magros e terminar eles em casa, que daí a gente consegue programar quando é que eles vão estar prontos. E ficar nessa procura constante. Então, às vezes vai te aparecer um lote que é barato, tem a raça, tá perto do tamanho, mas ainda não tem acabamento. Tá, mas tá barato. Então eu compro esse lote, levo pra minha propriedade e dou o acabamento final. Só que aí eu tenho que cuidar um outro ponto. Que quando a gente fala de qualidade de carne, alguns, né, claro, cada pessoa tem o seu gosto. Mas pra nossa marca, a gente preza por animais terminados, na maioria, a pasto. Ah, entendi. Tem uma especificidade. A gente, por sabor e coloração também de gordura, né? Entendi. Então, o que a gente tem? Por serem animais jovens, gordura saborosa, suave, né? Carne macia, suculenta, terminados a pasto. Então, a gente também não pode pegar um lote e confinar a base de uma ração energética só pra botar gordura, por exemplo, né? Entendi. Então, a gente tem todo esse jogo de cintura. É um dos maiores desafios quando a gente se propõe a fornecer o ano inteiro carne de cordeiro. Mas a gente tem uma validade de 1 ano e meio da carne congelada embalada a vácuo. Então, eu estocar abatidos animais ali pra 3, 4 meses e entregar no mercado não é problema nenhum. Entendi. Não perco qualidade. Não perde qualidade. Então, eu tenho que estar sempre jogando com o mercado pra mim conseguir compensar, né? E outro ponto que é importante a gente levantar aqui, que como a gente terceiriza o nosso abate, o que acontece? Eu não posso pegar 10 e mandar pro frigorífico. Você tem que ter um lote... Eu tenho que ter um lote que justifique, né? Então, a gente anda de Cachoeira do Sul a Bagé, o que dá mais de 200 quilômetros, na volta dos 200 quilômetros. Como é que eu vou fazer essa ida e volta da carne com um valor que me compense, né? Que não suba o meu preço final pro consumidor. Então eu tenho que trabalhar nisso, todas as pontas, com muito cuidado, pra não faltar em nenhum lugar. Sim, sim. Conta um pouquinho pra gente como é a produção de ovinos aqui na região, especialmente na sua ali, né? O que mais predomina, quais raças, como é que funciona, assim, em geral? Bom, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem raças laneiras, que são mais raras, quanto mais ao norte do país, mais raras elas são, né, por causa do frio. E raças de carne. Hoje, Cachoeira do Sul é a capital nacional do Hampshire Down, que é uma raça de carne. Até se passar pelo Pavilhão das Ovelhas aqui na feira, tem inúmeros expositores de ovinos de Cachoeira do Sul aqui, inclusive premiados já nas exposições. Trabalhamos com Texel, Dorper, Ile de France, Suffolk. Então, raças de carne tem inúmeras, né, até... Peço perdão pro pessoal das raças se eu me esquecer de alguma, porque é difícil lembrar de todas. Depois temos raças que são de duplo propósito. Então, seria o caso da Ideal.
né? Então tem uma lã fina, mas ao mesmo tempo tem uma carcaça um pouco maior deposição de carne. E temos raças laneiras, né? Que são exclusivas exclusivas, na verdade, não, porque todas elas têm carne. Mas que a aptidão delas é lã, produção de lã, né? Então, principalmente aí a merino, né? Merino australiano, que é a lã mais fina que tem na produção de ovinos. Depois a gente ainda tem alguma coisa, mas é muito pequena aqui no Rio Grande do Sul, que são ovelhas produtoras de leite. Né? Então temos ali 1 ou 2 raças aí que se trabalha, mas que são exceções. As principais raças trabalhadas para a produção de carne hoje é Hampshire, Elite France e Texel, nos moldes que a gente tem trabalhado. E o rebanho gaúcho hoje, ele tem aproximadamente 3 milhões de ovinos. A Cachoeira do Sul, que é onde a gente está inserido, né? Puxar um pouco para a Cachoeira do Sul, claro, que é a nossa cidade, a região que a gente atua, que é bem no centro do estado. É a 21ª município no ranking dos municípios produtores de ovinos do estado. Hoje, com aproximadamente 38 mil cabeças no nosso município. Claro que o que acontece, esses números, eles são todos da declaração que o produtor realiza, né, na inspetoria veterinária. Então, às vezes, eles podem estar um pouquinho distorcidos para um lado ou para o outro, mas não difere muito desses valores, né? Sim. Então, outro dado interessante, né, que é a gente trazer, que quase 2 milhões de ovinos do nosso estado são matrizes, ovelhas, aproximadamente 1 milhão machos adultos e aproximadamente 1 milhão de cordeiros entre machos e fêmeas, né? Então, aí a gente entra no índice de produtividade do rebanho. Se eu tenho 2 milhões de matrizes, ovelhas adultas, fêmeas aptas à reprodução, teoricamente, né? Se elas não são aptas, seria um descarte. Cadê esse outro 1 milhão de cordeiro? Né? Então, são alguns números que a gente fica trocando orelha, assim, tipo, tá, mas a gente é produtivo? É. A gente produz bem? Produz. A gente é reconhecido pela nossa produção? Sim. É o 3º estado, né, em número de cabeças do Brasil hoje. Mas a gente podia ser muito melhor. Sim, sem dúvida. A gente poderia recuperar o posto de primeiro lugar que já tivemos na época, ali nos anos 90, início dos anos 2000, né? Sim. Alguns anos atrás. E passa muito pela estruturação da cadeia, né? Porque você mesmo comentou, né? Não é juiz de valor, mas muitas vezes tem um abate que não é formal, né? A maneira como a gente consome, né? A gente tem que treinar, vamos dizer assim, ensinar a população também nesse aspecto. Não é uma carne que, por exemplo, eu mesmo não sou uma pessoa que come muito carne de cordeiro, né? Por quê? Não sei, não fui estimulado a isso, né? É óbvio que quando chama a gente pra comer a gente come e é gostoso mesmo, a gente sabe que é. Mas parece pra gente que é uma ocasião especial, né? Assim, não é uma coisa... ter cordeiro é festa. Tipo, isso aí, é isso aí. Agora um churrasquinho, vamos fazer um churrasquinho em casa, tá? Uma coisa mais usual, né? E eu acho que essa é uma questão. E eu até dei o exemplo do suíno, que foi um pouco assim, né? Antigamente a pessoa fala, carne de suíno ou é forno, né? Não, você pode fazer um churrasco também. Aí o pessoal começou a falar mais. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa estruturar como cadeia também, né? Claro. E quando a gente começa a conversar sobre os cortes em si, a gente começa já a vir na cabeça... Eu, claro, né? Principalmente trabalho nisso, estou sempre inserida nesse meio. A vir as ideias de como consumir, né? Então, se eu te falar que a gente tem a picanha de cordeiro, eu tenho o lombo desossado de cordeiro. Aí eu posso fazer um risoto. Eu posso fazer um estrogonofe. Tudo que eu faço com a carne de gado eu posso fazer. Né? Então legal. É só a gente ter acesso a esse produto. Exatamente. Ele está disponível para o consumidor comprar. Então isso é outro ponto ali que a gente trabalhou. A gente vende para mercados, casas de carne, restaurantes, mas a gente também vende para o consumidor final, para ele ter o acesso fácil no momento que ele quiser consumir essa carne. Legal, bacana. Agora eu quero entrar num outro assunto aqui, que talvez seja até um dos motivos que a Paula, né, nos apresentou, que é essa atuação sua nas entidades, né? Eu acho bem interessante, assim, eu não sei se é porque eu tenho um viés, né? Porque a Paula me indicou bastante, mas eu tenho a impressão que... E não é impressão só por causa disso, porque eu fui na Farsul ali e vi o movimento dos jovens e tal. Tem bastante, né, assim, comissões... os jovens atuando, tem a própria Farsul Jovem, né, que eu imagino que você esteja inserida ali também, né? Como que se deu essa sua entrada nesse meio, né? Porque eu também, de alguma maneira, faço parte do sistema lá na Federação de Mato Grosso. Então a gente vê as diferenças, né? Tem muita coisa cultural, né, que a gente percebe e tal. Mas como se deu a sua entrada ali?
quais benefícios que você enxerga de estar nesse meio também, até porque a gente precisa de mais jovens atuando nesse segmento, né? Bom, acho que o pontapé inicial é que a fruta não cai muito longe do pé, né? É o ditado que a gente usa muito aqui. Esses dias, conversando em casa, a gente tentou fazer um histórico da atuação do meu pai no sindicato rural do nosso município. E a gente conseguiu parar 20 anos atrás, mas sem ter certeza de que foi realmente só 20 ou se já era mais. Então, me criei dentro do sistema sindical, né? Do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul. Acompanhando sempre o trabalho lá de todo o pessoal, toda a diretoria. E isso foi... Tava sempre envolvida, tá sempre no meio. Tu escuta aqui, tu escuta ali, né? Tu participa das feiras, das organizações. E eu sempre fui uma pessoa que gosto de estar ajudando. Né? Sempre sou assim muito, às vezes até demais, prestativa de estar me envolvendo com coisas que beneficiem a comunidade. Até o meu intercâmbio foi pelo Rotary, quando eu fiz lá em 2013, 2014. Então, com 16 anos, já tinha que fazer um projeto social, né? Consegui verba, por exemplo, do clube lá dos Estados Unidos, onde eu fiquei, para trazer para o hospital da nossa cidade. Então, já na minha formação, na minha família, já tenho esse viés um pouco bem trabalhado. Também acredito muito que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Mas se a gente quer uma evolução como todos, alguém vai ter que trabalhar. E às vezes nem todo mundo vai receber pra trabalhar. Sim. Se cada um se doar um pouquinho, a gente vai conseguir fazer a roda girar, né? Então a gente não pode ficar sentado esperando, porque o prefeito não fez isso. Tá, mas será que se eu arrumar o pedaço de estrada que tá na frente da minha propriedade, eu já não tô fazendo uma boa ação tanto pra mim quanto pra quem vai passar aqui? Se todos os vizinhos fizerem isso, será que a gente não tira uma preocupação de uma coisa que a gente não tem acesso, mas que a pessoa que estaria arrumando conseguiria arrumar, né? Então, eu acho que se cada um fizer um pouquinho por todos, a gente, como sociedade, a gente evolui muito mais. E aí, nesse meio tempo de toda a minha formação e tudo mais, apareceu a oportunidade de participar do CNA Jovem. E ali, então, foi mais do que nunca a virada de chave. Né? Então, ali a gente conversa bastante sobre todo o sistema sindical, o sistema S, a CNA, né? Como tudo isso atua. E ali, então, também foi outro cutucão, assim, tipo, ó, te liga que a oportunidade tá aí, é importante participar, né? Vamos estar envolvido nisso, que é pra todo mundo crescer junto. E também sempre tendo figuras pra te inspirar, né? Então a gente para ali, começa a observar as pessoas trabalhando, o trabalho, todo o legado, né? O que as pessoas têm deixado inspirado. Então até a Paula me inspira muito, né? Então a gente vai olhando pra algumas pessoas e tendo algumas referências no caminho pra gente ir adiante. Legal, legal. Não, eu acho muito legal, assim, porque no fim do dia a gente precisa de lideranças, né? E essas lideranças, elas vão mudando, né? Eu sei que tem sindicato que tem gente que fica muito mais tempo, mas muitas vezes é porque não tem quem quer assumir. Exato. Né? Não é nem porque ele quer se perpetuar lá, mas é porque, precisa de gente que consiga e queira, né, estar ali. Eu acho que essa questão dos jovens é muito importante. Mas fala aí um pouquinho do CNA Jovem, cara, porque esse é um programa super bacana, já formou muitos líderes ao longo desses anos, né? E como é que funcionou esse negócio aí, cara? Nossa, CNA Jovem foi parar nos exterior da vida aí, né, meu? Me abriu portas pra parar lá na Alemanha, né? Começamos numa inscrição. Será que eu participo? Vou participar. Vou entrar, vamos começar. Depois qualquer coisa eu aceito que eu não consigo continuar. Se não puder conciliar agora, talvez tenha outra oportunidade. Mas tô tendo a oportunidade agora, vamos encarar. E começa com uma fase no meu ano, né? Que foi ano de 2022, 2023, a 5ª edição. Então, a gente começou com uma fase online de palestra, desenvolvimento, conteúdo, muito estudo, porque para se formar líderes também, né, precisa estudar. Tem que estudar. Entender posicionamento, entender comunicação, todo porquê que tu tá fazendo, o teu propósito, né? Principalmente entender muito sobre ti, até pra te saber aonde tu quer chegar e o que tu quer deixar pra quem tá vindo, né, na estrada atrás de ti. Depois, então, tivemos uma etapa estadual, também foi riquíssima em desenvolvimento. Apesar das etapas estaduais, elas são regradas, né, pelo nacional. Então, por mais que tenha etapas estaduais, que a gente chama, todos os estados estão participando da mesma forma. Sim. E aí depois, então, quem se destaca na etapa estadual tem, então, a seleção, a oportunidade de ir para a etapa nacional. Então, consegui, de início, por outros compromissos, na primeira seleção pro nacional, não fui selecionada. Segui na etapa estadual, parei, recalculei a rota,
repensei, eu digo, não, eu vou me esforçar porque eu quero estar lá. E aí, então, na segunda seleção, eu fui selecionada e pude ir pra etapa nacional. É um programa riquíssimo, assim, não... Qualquer jovem que esteja escutando o podcast, que tenha a oportunidade, se inscreva, participa, porque conhecimento ninguém tira, né? Sim. E é um programa 100% gratuito, que tu só ganha. Só ganha, em todos os sentidos que tu pode imaginar. E, estando lá na etapa nacional, depois me surgiu a oportunidade de me inscrever para esse evento, né, que tu comentou que eu fui parar no exterior. Então, que era o Young Farmers Forum, que é um fórum de produtores rurais que acontece na Alemanha. E veio um e-mail da coordenação do CNA Jovem. Mais uma vez eu parei e fiquei na dúvida. E aí eu, como boa libriana, pra quem gosta de signo, uma pessoa indecisa, né? Eu digo, será que eu participo ou não? E aí meu namorado me olhou bem sério em casa e disse, o não tu já tem. É melhor tu dizer não pros outros do que os outros dizerem não pra ti. Sim. E eu digo, tá, então vamos me inscrever. Sentei, aí eu comecei a ler currículo em inglês, na carta de apresentação, tudo em inglês. Eu digo, ok, eu tenho capacidade, eu estudei pra isso, né, então... Se a sua ida lá pros Estados Unidos valeu por alguma coisa em algum momento, então, né? Se eu não souber falar sobre mim, quem é que vai falar? Peguei uma tarde ali, questão de 1-2 horas, sentei, escrevi tudo, mandei. Mandei. Nem compartilhei com muita gente. Mandei. Tá, quando for pra ser, se for pra ser, vai ser. Se não for, não vai ser. E a gente foi pro encontro nacional, né? O pessoal falou, a gente tá olhando, tá selecionando, ninguém falou nada. Um belo dia, tô almoçando em família, assim, no restaurante. Meu celular vibrou um e-mail, tipo, perto do meio-dia e meia, assim, entre meio-dia e meia e 1h. Não é um horário normal de tu receber um e-mail, né? Olhei ali, uma coisa em inglês, Dear Carolina e tal. Abri, eu digo, que é isso, né? Fui prestar atenção de novo e digo, eu que tinha me inscrito. Até associar o que eu tinha me inscrito do CNA Jovem, Young Farmers Forum e tal. E que eu já tinha sido pré-selecionada. E que então eles estariam me enviando convite formal em seguida, na outra semana. Mas que eu já podia reservar as datas pra ir pra Alemanha. Olha aí. Selecionada pelo Ministério da Agricultura da Alemanha, entre os currículos que foram enviados do Brasil. E com a viagem 100% paga, né? Tudo custeado por eles, que legal, pelo Ministério, pra participar. De contrapartida, algumas reuniões online antes. E nisso, pediram algum voluntário, né? Pra reunir as ideias, porque a gente precisaria fazer uma carta, né? Um documento dizendo o que os jovens produtores rurais do mundo, no caso seriam 21 jovens de 20 países, queriam pro mundo. Então, dentro dos pilares do fórum, o que a gente enxergava? O que os jovens viam? O que os jovens queriam deixar de mensagem na reunião de ministros que teria no final do fórum. Então, ministros de Caralho, que da hora 90 isso aí, e poucos países. E a Carolina, como não pode ver uma oportunidade, né? Eu posso ficar de responsável. Então, ficou eu e mais um outro menino da Ucrânia. E aí, então... Ok, só vou juntar o que o pessoal vai dar, né? As ideias. E aí tá mais um exemplo, né? De como é bom a gente, às vezes, ser proativo e se meter em tudo. Muitas vezes tu trabalha demais, tu te cansa, mas às vezes tu tem muitos benefícios também. Sim. E aí, com isso, então, juntei as ideias, né? Organizamos ali trabalho de 2 meses online. Quando chegou lá no dia... Finalizamos alguns encontros presenciais para finalizar o documento, discutir ideias. E eles falaram assim, agora a gente precisa que 2 pessoas leiam o documento na reunião dos ministros para os ministros. E a gente sugere que sejam quem se prontificou para organizar. E a gente, ok. Então, além de ter toda essa oportunidade de estar lá discutindo com jovens de outros 20 países, diferentes ideias, perspectivas, realidades, eu ainda pude entrar numa reunião, uma conferência internacional dos ministros e ler esse manifesto que a gente escreveu pra eles. Que legal, cara. Então, uma oportunidade, assim, incrível e uma vivência, né, de tu tá lá conversando com o pessoal da FAO, da World Farmers Organization, os ministros, né, tu ser recepcionado pelo ministro da Agricultura da Alemanha, ele vir conversar contigo pra saber o que tu representa da juventude rural de todo o mundo, né, não é mais nem Brasil, é o mundo inteiro. Cara, porra, é muito legal, assim, fechar com essa ideia, porque, assim, às vezes a gente passa um monte de oportunidade, né, na frente. Às vezes a gente não tá preparado para enxergar a oportunidade, mas muitas vezes se você agarrar a oportunidade com garra e mais do que isso, com vontade de fazer, né, as coisas vão surgindo, né? Exatamente. Coisas como essa aí vão acontecendo e também se só vai saber se vai dar certo se você estiver lá para fazer, né? Então essa é a importância, eu acho que, de trazer isso que aconteceu contigo, porque, cara, tem muita organização legal que você pode entrar,
que você pode mudar, às vezes você não gosta, vai lá e não curte, mas você pode entrar pra mudar também, né? E às vezes pode criar também, né? Exatamente. Agora há pouco tempo também entrei junto na CACISC, que é a Câmara Setorial lá da minha cidade, onde fui convidada para coordenar um núcleo jovem de empreendedores do município. Tá vendo? Então era um núcleo que o pessoal queria criar, Sim. mas tava sem alguém. Então, Carol... manco. Vamos junto? Vamos. Então agora estamos com mais... esse desafio começando agora. Legal, vai surgindo as oportunidades a partir disso. A gente faz surgir, né? E surge. Muito legal, cara. Eu agradeço demais você ter participado aqui do AgroResenha. Que bom que deu certo da gente gravar a última da Expo Inter. Espero que quem tenha escutado tenha entendido um pouquinho mais, tenha enxergado as oportunidades, né, que a vida vai dando pra gente e que se a gente não agarrar, elas vão passar e já era, né? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Exato, agarrar todas as oportunidades que aparecem, né? É isso aí. Eu que agradeço o convite e estou à disposição nas minhas redes sociais também, o pessoal que quiser trocar alguma ideia, nos acompanhar. É Cordeiro Santa Carolina, né? Bem como você diz mesmo, a minha empresa. E Carol Sludges. Talvez esse seja um pouquinho mais difícil de achar, mas se procurar pelo Cordeiro Santa Carolina, me acha lá também. Muito bom, muito bom. Ô, Carolina, é o seguinte, a gente tem um último quadro aqui do AgroResenha, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos nessa. Quiz. Ó, não tem pegadinha, tá? Vou te fazer umas perguntas, você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Carolina, conta pra gente qual que é a sua música antiga predileta. Puxa vida, música antiga predileta. Das antigas eu gosto muito de rock nacional, anos 90, 2000 Sim. ali. Acho que ficaria com uma banda, pode ser alguma coisa tipo Jota Quest, nesse Jota Quest sentido. é legal, Jota Quest é legal, muito bom. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Nossa, tem tantos, mas eu acho que o lugar mais legal que eu já visitei, eu ficaria com Amsterdã. Amsterdã. Tanto deve ser por legal. uma carga genética, né? Meus Sim, avós maternos são os dois vindos da Holanda, então um pouquinho de lá. Legal. E na cozinha, qual que é a sua especialidade, meu? Risoto de cordeiro com vinho. Levantei a bola pra você cortar, Aí né, tá. velho? Aí jogamos em casa. Só faltava você falar que faz um churrasco. Mas tinha que ser com carne de cordeiro. E conta aí, indica algum livro que de alguma maneira impactou sua vida, que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Sou mais das leituras técnicas, mas um livro que me marca, li quando pequena, mas até hoje eu tenho ele muito forte, que é O Menino do Pijama Listrado. Sim. É os desafios, né, que a gente vem passando e encarando resiliência ali de conseguir driblar coisas muito difíceis que acontecem. Sim. E agora uma mais filosófica, tá? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Abrace todas as oportunidades e faça parte do maior número de movimentos que puder. É né? isso aí. Conectar pessoas, conversar muito e não ter vergonha, né? Porque todo mundo erra, mas a gente tem que ter coragem de enfrentar e assumir quando errar. É isso aí, muito bom, muito bom. Se você que tá ouvindo até agora curtiu esse bate-papo meu aqui com a Carolina, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa. Afinal, foram alguns minutos aqui com a gente, né? Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha está disponível em todos os agregadores de podcasts, no Apple Podcast, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e o X, né? Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link tá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar um oi aí pra gente e indicar convidados também. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Carolina, muito obrigado de novo, e eu sempre finalizo as minhas entrevistas com uma frase de muita sabedoria. Você sabe qual é, não? Se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Excelente, muito obrigada, Paulo. Obrigadão de novo. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.